A paz do Senhor, meu irmão. Vamos alimentar a tua alma? Vamos nesse momento comer um pouco do pão da vida? Comer o verdadeiro pão que alimenta a alma? Eu quero ler um texto para você da palavra de Deus, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, era gentil na carne, e chamado em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio. Glórias a Deus. A palavra de Deus é muito simples. O que está faltando hoje na igreja é essa simplicidade, é pregar o que lê, é pregar o que está na palavra. É muito simples. Esse texto que nós lemos é tão simples de você compreender, você lendo já compreende. Não tem aqui nenhum entendimento teológico para você poder compreender a vontade de Deus. Nos textos simples, no evangelho que é simples, que Jesus nos trouxe. Eu quero mostrar para você o que esse texto nos orienta. O que é que esse texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14, esse capítulo todo da carta de Paulo aos Efésios, ele é muito interessante. Ele é muito claro, é muito simples, é muito objetivo. Você lendo, você vai entender. É só você parar para examinar e raciocinar no que a palavra está dizendo. Então vamos lá, é simples. Às vezes, e isso tem acontecido no geral, as pessoas infantizam tanto um texto, as pessoas botam tanto alegoria dentro de um texto, criam uma filosofia tão grande e começam a fazer uma teologia tão complicada dentro do texto, e aí o simples, as pessoas não entendem nada e a palavra não tem efeito na vida da pessoa que ouve. A palavra não tem nenhum efeito se você não tiver entendimento dela. E aí as pessoas querem mostrar um conhecimento na palavra e fracassa porque não mostra a palavra ao povo. Então, eu quero só convidar você para você entender comigo esse texto aqui e você ver o que nós vamos entender é o que a Bíblia nos mostra, tá certo? Então Paulo escreve aos irmãos que estavam na igreja em Éfeso, né? Os irmãos que era a igreja que estava em Éfeso, na verdade, para a gente poder explicar melhor, não é? Os irmãos que era a igreja que estava em Éfeso, Paulo escreve aos irmãos lá em Éfeso, não é? E Paulo começa a dizer: portanto, lembrai-vos de que vós em outro tempo eras gentil na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Os gentios, eles eram tidos como pessoas que não faziam parte do concerto de Deus, do povo de Deus, do pacto de Deus. Porque no Velho Testamento a circuncisão era um sinal de que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus. A circuncisão era um sinal, como também o sábado, guardar o sábado era um sinal. E Paulo está dizendo: olha, vocês têm que lembrar que vocês também eram gentios, né? Os crentes que já estão em Cristo, porque eles não eram circuncidados, e havia essa diferença, os gentios e os que eram judeus circuncidados, que faziam parte do povo de Deus, e os gentios que eram considerados povo que não era do povo de Deus. E aí Paulo começa a dizer aqui os irmãos em Éfeso: portanto, lembrai-vos de que vocês, em outro tempo, eram gentios na carne. Na carne, né? Dentro do ritual judaico, vocês não faziam parte do povo de Deus. Vocês eram incircuncisos pelos que são circuncidados. Essa circuncisão era feita pelo homem, tá certo? Era uma ordenança que Deus mandou. Todo macho que nascesse aos 8 dias era circuncidado para ser era uma determinação de Deus, uma orientação para fazer parte daquele povo. Era um sinal, tá certo? Do povo de Deus. Isso, Velho Testamento, na Velha Aliança. E Paulo agora diz que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo mostra agora a condição do homem que está numa situação fora do âmbito da promessa de Deus, que não está enquadrado, que não está dentro, né, de uma comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo começa a dizer: naquele tempo vocês estavam assim. Naquele tempo vocês não tinham Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, que é o povo de Israel, que é o povo de Deus, o povo escolhido. Israel é a nação escolhida. Então, aqueles que não estavam dentro da nação de Israel não era povo de Deus. E Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Éfeso: vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês não estavam dentro do povo de Deus, vocês não faziam parte do povo de Deus. E ele diz: estranho aos concertos da promessa. Vocês não eram prioridade da promessa. Vocês eram estranhos, vocês não faziam parte daquela promessa. Vocês não estavam dentro da promessa do povo de Israel. Vocês não faziam parte do povo de Deus. Vocês não faziam parte dos concertos da promessa. E Paulo começa a dizer: estranho da comunidade de Israel, separado, né, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tinha esperança, estava sem Deus no mundo. Porque o homem que não faz parte do povo de Deus, aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que não busca o socorro do Senhor, que não está fazendo parte do povo de Deus, essa pessoa está no mundo sem esperança. Essa pessoa está no mundo sem Deus, ou seja, sem a vida, sem a promessa das bênçãos eternas de Deus. Essa pessoa está no mundo vulnerável a partir separado de Deus. E Paulo está dizendo: vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está orientando aos crentes lá em Éfeso, que era considerado gentios, que eles não tinham parte nessa promessa. Eles não eram considerados povo de Deus porque não estava na circuncisão, não estava dentro da comunidade de Israel, não tinha participação das promessas, estavam no mundo sem esperança e sem Deus. E Paulo começa a dizer, e ele diz: mas agora, aí vem o mais importante, irmãos, para a gente compreender o valor de Cristo na vida de todo aquele que crê nele, recebê-lo como seu Senhor e assim passar a uma vida de submissão, devoção, adoração e de fé em Jesus Cristo. E Paulo diz agora, mas agora, olha, está falando presente, ele está citando o presente, ele diz: mas agora em Cristo, observe, ele está dizendo agora em Cristo, olha a condição. Paulo dá uma referência no presente e mostra a condição. Ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, pelo sangue de Jesus, já estás perto, chegaste perto, já estás dentro do concerto, já faz parte do povo de Deus, já és herdeiro da promessa. Você que hoje está aí nesse mundo, andando à deriva, sem paz, sem esperança, sem Deus. Até acreditar em Deus você acredita, mas a realidade é que você está distante de Deus. Você não faz parte ainda do povo de Deus verdadeiramente. Você pode até pensar que faz parte do povo de Deus por estar afiliado a uma religião, a uma denominação, a uma entidade religiosa, que você entende que está ali servindo a Deus e é povo de Deus, mas não é pelo que você entende que é o que a palavra diz que é. Então, você pode até estar distante de Deus, separado de Deus, correndo o risco do inimigo tragar a tua vida e tu partir para a perdição eterna, porque você não está dentro da promessa que garante a você perdão, salvação, vida eterna. E Paulo está dizendo isso aos Efésios. O apóstolo Paulo está orientando isso aqui, essa verdade, aos irmãos, dizendo: olha, vocês estavam longe, vocês também estavam perdidos. Vocês não tinham esperança, vocês não faziam parte do povo de Deus, vocês não eram participantes das promessas, vocês eram estranhos. E Paulo diz: mas agora não, agora mudou a situação. Aí diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. E Paulo está dizendo agora não, agora mudou a sua situação.
Agora você teve uma mudança na sua vida espiritual. Agora verdadeiramente você agora toma posse das promessas de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você está reconciliado com Deus. Você não é mais estranho aos conceitos da promessa de Deus, porque agora você está em Cristo. Não é porque você é o melhor, você faz o melhor, você está ali, aqui ou acolá. A condição porque você hoje está enquadrado nos projetos de Deus é porque você está em Cristo. Mas em Cristo Jesus, agora vocês chegaram perto. Agora vocês estão na presença dele. Agora vocês são conhecidos de Deus. Agora vocês são participantes da promessa. É muito maravilhoso. A Bíblia é simples. Não precisa o homem fazer um discurso filosófico para explicar uma coisinha tão simples dessa. É só ler. Paulo está orientando aos irmãos em Éfeso antes de Jesus. Porque a realidade é, todos aqueles que estão aí no mundo sem Cristo estão fora da promessa de Deus, estão fora da presença de Deus, não são povo de Deus, são estranhos à promessa. Essas pessoas estão correndo perigo, estão sem esperança, e a qualquer momento, se partir na condição que está, não vão receber as promessas de paz, de gozo e perdão, porque a promessa de paz, de gozo, perdão e salvação e vida eterna é para aqueles que estão em Cristo, e não aqueles que estão aí no mundo vivendo sua religiosidade. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro para os irmãos, explicando aos irmãos que agora sim eles fazem parte do povo de Deus, não por causa da circuncisão, porque a circuncisão ela não era uma coisa definitiva. Era uma coisa temporária, porque a circuncisão agora é Cristo em nossas vidas. Não é mais no prepúcio do órgão masculino do homem. A circuncisão agora é no espírito, para se tornar povo de Deus. Não é mais agora essa circuncisão do Velho Testamento. Tanto é que os judeus vão ter que crer em Jesus também. Porque Paulo diz que não há diferença dos dois povos, dos judeus e dos gentios. Deus fez um só. Os judeus têm que renunciar, têm que se render a Jesus. O mal dos judeus é que os judeus não reconheceram o Messias, que era aquele que estava mostrando a ele que era o caminho, a verdade e a vida, que era o pão da vida, que era aquele que foi enviado pelo Pai. Eles rejeitaram Jesus. Eles estão aguardando sim o Messias. Mas esse Messias eles só vão reconhecer quando chegar o tempo da grande tribulação, pois também a grande tribulação, o objetivo dela é fazer os judeus reconhecer Jesus. Então os judeus também eles não têm privilégio por causa da lei, porque a lei não salva nem justifica ninguém e nem leva ninguém a Deus. Os judeus também estão na condição de se reconciliar com Deus através de Jesus, o Messias, que já veio, mas eles ainda estão esperando. Mas isso aí é outro assunto, outra instrução para você entender. Então todos em Cristo, não há diferença grego, judeu ou gentil. Todos, o caminho é um só. Jesus Cristo é o caminho. Para espírita, para católico, para umbandista, para macumbeiro, para hinduísta, para muçulmano, para islamista, para qualquer religioso, para qualquer pessoa, seja cultura, raça, nação, tribo, língua, seja qual for o povo. O caminho é um só, é Jesus. O princípio para chegar a Deus é absoluto, que é Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Seja pobre ou rico, seja ignorante, universitário, advogado, seja qual for a classe social que o ser humano esteja hoje na esfera da sociedade, mas o caminho é um só para todos. Pobre, rico, preto, branco, Jesus. Por isso que o inimigo ele trabalha de muitas formas para desviar o homem do alvo, que é Cristo. O alvo é Cristo. Por isso que o inimigo levanta doutrinas que indiretamente nega a Jesus. E toda a perdição do homem é negar a Jesus. Quem nega o Filho não há salvação. Jesus disse, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é essa, que os homens rejeitaram a luz, rejeitaram a vida, desperdiçaram o amor de Deus e abandonaram, rejeitaram, desprezaram o convite, a oportunidade que Deus deu para o homem se salvar. Jesus, não há outro caminho. E Paulo está dizendo aqui, naquele tempo, Efésios capítulo 2, versículo 12,
naquele tempo, estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa e não tendo esperança e sem Deus. Não tinha esperança e sem Deus. O problema é que as pessoas hoje não querem reconhecer a sua miséria espiritual. O problema é que as pessoas estão presas, estão vivendo na sua filosofia de entendimento. Ah, todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não ensina assim, queridos. A Bíblia faz distinção de pessoas, sim. Os que estão na presença de Deus, os que não estão. Os que vão se salvar, os que não vão. Os que são filhos do diabo, os que são filhos de Deus. Os que são filhos da perdição, os que são filhos da salvação. A Bíblia faz distinção de grupos de pessoas. Existem dois grupos de pessoas que Deus ele vê na terra. Os que estão na sua presença como filho e os que estão longe da sua presença como inimigos e alvos da ira de Deus. Portanto, você pode estar hoje numa condição precária espiritual, como inimigo de Deus, como alvo da ira de Deus, sentenciado a sofrer a condenação eterna. Mas se você crê em Jesus Cristo, essa situação espiritual muda na tua vida. Como Paulo disse, antes os crentes aqui em Éfeso estavam também nessa situação miserável. Mas Paulo diz, naquele tempo vocês estavam no mundo também, separados da comunidade de Israel, não tendo parte no concerto da promessa, sem esperança e sem Deus. Mas em Cristo agora vocês já chegaram perto. Eu quero dizer para você, você precisa de Jesus, é para isso. É para você reconciliar-se com Deus, fazer parte da promessa de Deus, tomar posse das promessas de Deus na eternidade e fazer parte do povo de Deus e ser verdadeiramente povo de Deus, filho de Deus, para morar no céu, quando deste mundo você partir. É por isso que Jesus Cristo é importante ser pregado o Evangelho. E o Evangelho não chama você para ganhar casa, carro, para ter prosperidade terrena aqui nesse mundo. Não. O Evangelho foi anunciado para levar ao homem a esperança, a riqueza espiritual, livrando ele da condenação e da miséria do pecado. É o que eu quero dizer a você. A palavra de Deus, ela é muito objetiva. Ninguém vai ser culpado e tomado por inocente, porque todos teve a oportunidade. O mais simples, o mais humilde, porque nem os loucos serão tomados como inocentes. Todos têm a mesma oportunidade, porque Deus dá a todos a oportunidade de saber que há uma porta, que há um caminho e que há um Salvador, que é Jesus, e que há uma esperança. E Paulo diz, versículo 13, mas agora, em Cristo, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Qual é o sangue de Cristo? O sangue fala da vida, pela morte de Cristo, a vida de Cristo que foi dada na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É esse o único caminho, é a única obra que nos faz ser abençoado por Deus. A única obra que faz você receber de Deus as bênçãos eternas é a obra que foi feita na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo. Paulo está dizendo isso aqui aos crentes em Éfeso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Versículo 14, ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Glórias a Deus. Leia esse texto. Reflita nessa orientação que você teve. Porque você está no mundo. Se não estiver em Cristo verdadeiramente, você está no mundo, vivendo uma ilusão, e vai se decepcionar quando a realidade chegar na sua vida. Porque todos aqueles que estão aí neste mundo podem estar vivendo sua religiosidade, sua crendice, sua supersticiosidade, podem estar vivendo sua religiosidade, sua espiritualidade, mas sem Jesus, você está longe de Deus, separado do povo de Deus, não faz parte da promessa de Deus, está perdido e sem esperança nesse mundo. Creia em Jesus, arrependa-se, renda-se a Cristo, reconheça que Ele é o Senhor e Deus da tua vida, reconheça que Ele é o teu provedor, o teu ajudador, reconheça que Ele é a tua força, o teu socorro na hora da angústia, reconheça que Ele é o teu intercessor, o teu mediador, o teu protetor, é o santo verdadeiro, é aquele que tem o poder para fazer um milagre na vida, aleluias, de todo aquele que nele crê. Amém? Que Deus nessa hora abençoe a sua vida, com o esclarecimento dessa palavra ao seu coração. Em nome de Jesus, evangelista Wellington Ramos, o compromisso é pregar a verdade que liberta a toda criatura. Que Deus nos abençoe.